Pessoal, sou o professor Dal, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, que é o Entendendo Física. E hoje, o nosso assunto, o nosso tema, é o que está aqui no quadro, classificação do movimento. E essa classificação do movimento é um assunto que é bastante recorrente no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, e que vai ser cobrado no seu exame vestibular, vai ser cobrado no Enem também. Então, nós precisamos ter um bom conhecimento, precisamos não errar. Precisamos aprender a determinar com certeza, com convicção, sabendo bem o conceito, qual tipo de movimento que nós estamos tratando, saber identificar quando for solicitado, beleza? Antes de começarmos aqui, já vou deixando avisado para você, se você já está inscrito no canal, então não se esqueça, né? Você já conhece, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas que você achar que vão se interessar, que precisam desse conhecimento, desse conteúdo. E também deixe seu comentário, faça seus comentários se você achou, se você achou bom, se você achou interessante. Se você não gostou também, fique à vontade para colocar o que você quiser, que vai nos ajudar a corrigir alguns problemas eventuais ou continuar melhorando. Caso você não seja inscrito ainda no canal, então é o seguinte, assista esse vídeo até o final. Se você gostar, só se você gostar, aí você se inscreve, dê o seu like, comenta, compartilha. Com certeza você vai gostar, porque é um assunto que está sendo bem tratado para que a gente não erre mais, para que a gente aprenda a classificar o movimento na cinemática de uma maneira definitiva, beleza? Então nós vamos começar por aqui, ó. Classificação do movimento, eu coloquei aqui qual é a grandeza fundamental. Quer dizer, quando nós falamos em classificação do movimento, nós temos tem uma grandeza física que vai nos dizer qual é o tipo de movimento. E essa grandeza fundamental, que para nós nada mais é do que a velocidade. Então, velocidade é a grandeza fundamental, é a grandeza importante para que a gente consiga classificar os movimentos. Então, como que isso vai acontecer? Veja só, acompanhe aqui no diagrama que eu vou colocar. A partir da velocidade, vamos colocar aqui só o V de velocidade, você já sabe, né? Nós temos duas possibilidades. Primeiro, vamos começar aqui com duas possibilidades básicas. Ou nós temos uma velocidade constante, ou a velocidade é constante, ou não. Ou é uma velocidade do tipo variável. Ou nós temos uma velocidade constante ou uma velocidade variável. Então, nós estamos começando a ver a velocidade. Ou o móvel, a pessoa, o objeto está se deslocando com a mesma velocidade, percorrendo sempre espaços iguais em tempos iguais, ou ela está variando a sua velocidade, tá certo? Bom, nesse caso, nós já vamos para uma classificação bem geral aqui do movimento. Se estiver com velocidade constante, então é o que nós chamamos de MRU. O que é MRU? É movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, MRU, abreviando. É assim que vai aparecer no seu exame, é assim que vai aparecer no Enem, é assim que seu professor vai pedir para você, tá certo? As questões aparecem dessa maneira, com essa nomenclatura. Às vezes, pode aparecer apenas o MU, movimento uniforme. Nós estamos colocando aqui o movimento retilíneo uniforme, que é o movimento mais simples que pode acontecer. A coisa, o objeto, a partícula, vai andar sempre em linha reta e com a mesma velocidade. Então, esse é o mais simples. Agora, se não for constante, é porque ela é variável. E se ela for variável, então nós vamos chamar de movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado também muitas vezes aparece apenas assim, ó, movimento uniformemente variado, mas dá na mesma, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Entenda que nós estamos ainda trabalhando aqui com movimentos retilíneos. Ou é um movimento retilíneo uniforme, quando tem velocidade constante, ou retilíneo uniformemente variado, quando nós temos a velocidade variável. Mas só adiantando, não a velocidade que varia de qualquer jeito, né? Na cinemática nós tratamos ou a velocidade constante, ou a velocidade que varia de um modo organizado. Agora, independente se é um MRU ou se é um MRUV, nós temos uma segunda, uma subdivisão, uma subclassificação desse movimento. Nós vamos já colocar aqui, ó, independente de qual seja MRU ou MRV, então existe uma subclassificação. Qual é? Se a velocidade for positiva
ou se a velocidade for negativa. Então, novamente, nós estamos olhando para quê? Para a velocidade. Então, se nós tivermos uma velocidade positiva, seja MR1 ou MRV, esse móvel, nós dizemos que ele tem um movimento que é chamado de progressivo. Progressivo. Porém, se a velocidade for negativa, então esse móvel, esse objeto, essa pessoa tem um movimento que é chamado de retrógrado. Retrógrado. Então, vamos observar, vamos recapitular aqui rapidamente. Disse para você que a grandeza fundamental, a grandeza importante é a velocidade. De fato, se a velocidade for constante, MRU. Se a velocidade for variável, MRUV. Caso a velocidade seja positiva, e aí você deve entender, anote aí para você não esquecer, velocidade positiva quer dizer que o móvel está andando a favor da trajetória. Ele está caminhando a favor da orientação da trajetória. A velocidade é constante, seu movimento é progressivo. Mas, se o móvel estiver com a velocidade negativa, isso indica que ele está se deslocando contrário à orientação da trajetória, e aí ele é um movimento retrógrado. Tá certo? Muito bem. Então, nós estamos entendendo aí que a velocidade é o principal e que a classificação do movimento pode ser MRU ou MRUV. Ambos podem dar uma subclassificação de progressivo ou retrógrado. Agora, em termos de MRU, nós temos alguns pontos importantes aqui, né? A classificação do MRU, as características do MRU são uma velocidade constante, que é a base, né? A velocidade tem que ser constante. A função horária do espaço, S igual a S0 mais VT. Essa função S igual a S0 mais VT é o que muita gente por aí chama do sorvete, porque você vê aqui, né, que a letra SOVTE lembra o sorvete, a palavra sorvete. Se você quiser decorar assim, tudo bem, é com você, mas o que importa é que você entenda o que essas letras representam, o que cada letra dessa significa. S é o espaço final, S0 é o espaço inicial, V é a velocidade que é constante e T é o tempo gasto para o móvel sair da posição inicial e para a posição final. E algo importante, nesse movimento nós não temos aceleração. A aceleração é nula, a aceleração é zero. Agora, quando nós temos movimento a velocidade variável, e aí nós temos esse movimento retilíneo uniformemente variável, então nós vamos abrir aqui uma chave maior, porque agora é necessário mais algumas características para esse movimento. Ele já é um movimento um pouco mais complexo, né, do que o primeiro. Então nós temos, primeiro, velocidade não é mais constante, mas nós temos uma aceleração que é constante. Agora existe aceleração constante, e a aceleração é nada mais do que a variação da velocidade pelo tempo. Isso é aceleração. Nós temos uma função agora da velocidade, V igual a V0 mais AT, porque afinal, agora a velocidade está variando com o tempo, por isso que tem aceleração, não é? E a função do espaço, S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Essa é a função do espaço para o movimento variado, que, como você quer chamar isso aqui, se você chamar isso aqui de sorvete, esse aqui é o que eu chamo de sorvetão, porque parece o sorvete, só que é um pouco maior. Mas, repito, o que importa não é você ter uma frase, ter uma palavrinha que vai te lembrar, você tem que saber o que ela representa. Espaço final, espaço inicial, velocidade inicial, tempo e aceleração. Dessas duas expressões, pode-se demonstrar a equação de Torricelli, que é V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Estamos mostrando isso porque dá para perceber aqui que, no caso do MRUV, nós temos uma velocidade que varia claramente, ela aparece aqui, ó, V0 e V final, V0 e V final. Nós temos aqui um espaço que, quando varia, ele varia de modo organizado, porque tem aceleração, tem a velocidade inicial e depois vai passar a ter outra velocidade. E, novamente, né, o movimento agora, especificamente aqui no MRUV, ele também pode ter uma outra classificação ainda. Porque essa velocidade que varia, essa velocidade que está variando, ela pode variar em módulo
Você entende o que é módulo, né? Nós estamos falando do valor absoluto da velocidade, sem levar em conta o sinal dela, se é positivo ou negativo. Nós já vemos que o movimento progressivo ele tem a velocidade positiva, mas o movimento retrógrado a velocidade negativa. Então, nós já classificamos essa parte. Então, se o módulo da velocidade aumentar, vamos fazer um símbolo assim, ó, esse movimento é chamado de acelerado. Acelerado. Movimento acelerado é quando o módulo da velocidade aumenta, mas se o módulo da velocidade, ao invés de aumentar, diminuir, então esse é um movimento chamado de retardado. Movimento retardado. Então, nesse vídeo, nós mostramos para você, agora a lousa já está totalmente preenchida aí, mas dá para você retomar aí a ideia. Veja bem, para eu classificar o movimento, e é isso que eu gostaria que você guardasse na sua cabeça, que você conseguisse responder sempre, sem precisar ficar com decorebas por aí, ou sempre dúvida, será que eu acertei, será que eu não acertei? Mas nós temos aqui, a velocidade é a grandeza fundamental. Se essa velocidade for constante ou se ela for variável, eu tenho duas classificações bem diferentes. Velocidade constante, MRU. Velocidade variável, MRUV. Se a velocidade é positiva, progressiva. Se for negativa, é retrógrada. E dentro do MRUV, que é onde eu posso ter a velocidade variável, ela pode variar aumentando ou pode variar diminuindo. E aí eu vou classificar o movimento como acelerado, caso ela aumente em módulo, ou retardado, caso ela diminua em módulo. Dessa maneira, com esse esquema na sua cabeça, com essa ideia, com esse conceito, você entende o movimento, a classificação do movimento. Você entende mais um trecho, mais um conceito de física, e nós estamos aqui para isso, para entender física. Aqui é o professor Dalmo, é o canal Entendendo Física. Se você é inscrito com a gente já, então deixe seu like, comente, compartilhe. Se você ainda não estava inscrito, mas você chegou até aqui e gostou da aula, beleza, você achou que é legal? Então se inscreva no canal, compartilhe e também dê o seu comentário. Faça seus comentários aqui, fique à vontade para dizer o que você acha dessa aula, desse vídeo. E aí nós vamos melhorar. Se você tiver alguma crítica positiva, construtiva, nós vamos melhorar com certeza. Se você achar que está tudo bem, beleza. Nós agradecemos também o elogio. Então, senhores e senhoritas, felicidades.